Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima quarta-feira para todos, hoje é dia 19 de outubro de 2022, seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta quarta-feira vamos dar sequência à nossa maratona de leitura bíblica, vamos falar dos Salmos 130 e também 131 e falar de 1 Crônicas agora, capítulo de número 3. E como nós temos falado da eleição de Deus, já que o livro de Crônicas tem essa temática, né? Como Deus escolhe, prepara e conduz um povo para o cumprimento do seu propósito. Hoje nós vamos falar da escolha de Davi, porque é a sequência natural ali do cronista. Ele começa falando da escolha de Abraão, a escolha de Judá, agora a escolha de Davi, fazendo ali uma sequência nesse ramo aí da eleição de Deus, né? Nessa artéria aí da eleição de Deus. A partir de amanhã ele vai tratar, voltando, né, um pouco na história para tratar das outras tribos de Israel. Ele está focando na tribo de Judá, porque era uma tribo importante. Depois ele vai então falar de todas as outras tribos, ou de boa parte das tribos, para mostrar ali quem são os personagens. Porque 1 Crônicas de 1 a 8 é praticamente só nomes, né? E é o que a gente tá lendo aí, quem está fazendo a maratona bíblica está podendo perceber isso. Nomes e nomes. Bom, falando em nomes, deixa eu ler o texto aqui que vai dar base para a nossa conversa. É 1 Crônicas capítulo 1, versículo 1 e também versículo 9. Eu juntei os dois porque ele resume bem a história aqui. Diz assim: esses foram os filhos de Davi nascidos em Hebrom. O seu filho mais velho era Amnon, filho de Ainoã, de Jezreel. O segundo, Daniel, de Abigail, de Carmelo. Todos esses foram filhos de Davi, além dos que teve com suas concubinas e a filha Tamar, irmã deles. Então, é só para dizer que nós vamos falar da vida de Davi. O cronista volta-se nesse ponto, então, como eu disse, para a linhagem de Davi. E Davi representa de modo incontestável a eleição incondicional de Deus. Se tem alguém que Deus elegeu, se tem alguém que pode representar a maneira como Deus, ou o fato de que Deus elege pessoas de maneira incondicional, esse personagem é Davi. Não há ninguém melhor para falar da eleição incondicional de Deus que não Davi. Aliás, temos até outros, mas Davi de fato representa muito bem esse grupo de pessoas que foram eleitas por Deus de maneira incondicional. E por quê? Primeiro, porque Davi foi chamado sem mérito nenhum, somente pela graça de Deus. Eu tenho enfatizado isso desde aí o início do estudo de 1 Crônicas e especialmente do estudo sobre a eleição, de que a eleição é sem mérito e pela graça de Deus. Mas Davi é o que melhor representa isso. Davi, ele não tinha nada que pudesse chamar a atenção. Davi, ele era tão insignificante do ponto de vista humano que ele foi esquecido pelo seu pai. Se você não conhece essa história, depois dá uma lida lá em 1 Samuel capítulo 16, que você vai se surpreender. Davi era o 8º filho de um homem chamado Jessé. Jessé tinha outros filhos, inclusive mais capacitados. Samuel é enviado por Deus à casa de Jessé para ungir ali um rei. Quando ele chega lá, ele se depara então com os filhos de Jessé e ele diz, olhando para o mais velho e mais forte, esse é o homem que Deus vai escolher. Mas Deus diz, não é esse. Ele vai então para o segundo, para o terceiro, para o quarto, até para o último filho de Jessé reunido ali. Nenhum deles é o homem que Deus escolhe. Samuel então fica questionando, Senhor, o Senhor me chamou aqui para ungir um rei entre os filhos de Jessé. Todos os filhos já passaram, nenhum deles é o homem, que eu vou fazer? Aí entra a eleição de Deus.
Por quê? Jessé falou, ó, tem mais um filho, mas esse filho, cara, tá encostado lá no deserto, no pasto, cuidando de algumas poucas ovelhas. Esse cara não representa muita coisa boa. Samuel disse, chama o homem. Quando chega Davi, a Bíblia diz que ele era de boa aparência, ruivo e tal. E aí Deus fala, esse é o homem. Então, Davi representa essa pessoa que é chamada sem nada que pudesse chamar a atenção dele. Davi é eleito sem que nada pudesse chamar a atenção dele. Uma pessoa, certa vez, disse para mim assim, pastor, eu não acredito que Deus escolhe. Eu não acredito nisso. Não acredito que Deus ele pode escolher alguém. A pessoa chegou até a citar um versículo bíblico e é interessante como que às vezes nós citamos alguns versículos assim meio fora de contexto, né, fora de hora, e parece que é um grande versículo para responder a pergunta, e a pessoa diz, pastor, inclusive a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então como pode Deus não fazer acepção de pessoas e Deus eleger pessoas, Deus escolher pessoas? Não faz muito sentido, disse essa pessoa. Eu disse assim, olha, para pensar nisso nós temos que sempre analisar o outro lado. Como assim? Eu disse, ou é Deus que escolhe, e aí ele faz por sua sabedoria, seu conhecimento e seus propósitos, ou é o homem que escolhe. Um dos dois tem que escolher. Ou é você que escolhe Deus, ou é Deus que te escolhe. E aí eu disse, é muito melhor confiar na escolha de Deus do que na minha escolha. E mais, será que nós podemos colocar na mão do homem o direito da escolha? E será que ele vai fazer isso bem? Bom, a história já nos mostrou que a coisa não funciona muito bem quando está nas mãos dos homens, né? E é exatamente isso que nós temos que colocar em perspectiva quando falamos de escolha. Ou é Deus que escolhe, ou é o homem que escolhe. Na Bíblia, a escolha era parte de Deus. E esse é o ensino que nós estamos vendo. Davi, por exemplo, é alguém escolhido por Deus. Segundo, eu disse para essa pessoa, ou a escolha é por mérito, então eu posso, em segundo lugar, vamos lá pensar então, tá? Deus escolhe, mas Deus escolhe por quê? Aí alguém pode dizer, Deus escolheu Davi pelo seu bom coração, né? Alguém vai dizer, Deus escolheu Davi porque Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. O problema nesse caso é que aí a escolha é por causa do mérito e não pela graça. E isso também é um problema. Pense nos exemplos de escolhas que nós temos na Bíblia. Por exemplo, Deus escolheu Moisés. Por quê? Será que tinha alguma coisa boa em Moisés? Ou será que foi Moisés que escolheu Deus? Vamos pensar então nos discípulos. Será que foram os discípulos que escolheram Jesus ou foi Jesus que escolheu os discípulos? A Bíblia diz que foi Jesus que escolheu os discípulos. E ele escolheu por quê? Havia algum mérito neles? Quem daqueles homens era um destaque intelectual, tecnológico ou assim por diante? E Paulo? Como se deu a escolha de Paulo? Será que foi Paulo que escolheu Jesus? Ou foi Jesus que escolheu Paulo? E se Paulo escolheu Jesus, por que ele escolheu? Então, a eleição ela acontece simplesmente pela graça de Deus, sem mérito algum do homem, e Davi é o melhor representante disso. Segundo lugar, por que Davi representa a eleição incondicional de Deus? Porque ele foi capacitado pelo Espírito Santo para responder à eleição de Deus. Davi, ele foi capacitado em tudo o que ele fez. Tudo que Davi fez, ele não fez porque ele era bonzinho e etc e tal. Ele fez porque o Espírito Santo o capacitou. Desde derrotar lá o Golias, né, que foi talvez o episódio mais conhecido da vida de Davi, até as suas vitórias militares, a sua conquista de Jerusalém e tudo mais, tudo isso Davi fez por capacitação do Espírito Santo. E aí nós aprendemos aqui dois pontos importantes. Primeiro, nós não somos eleitos pela graça e depois vivemos por nossos esforços.
Esse é o ponto. Nós não somos eleitos e depois nos esforçamos para viver de maneira que agrade ao Senhor. Segundo, tudo o que precisamos para viver a eleição de Deus foi concedida pelo Espírito Santo. Então, se nós podemos responder à eleição de Deus, nós podemos responder a essa eleição porque o Espírito Santo nos capacita a responder a essa eleição. Em outras palavras, os que foram eleitos foram também chamados. Quem é eleito é capacitado a responder a essa eleição. Não é como se Deus fizesse assim: eu escolho você, mas deixo na sua mão responder ou não a esse chamado. Não é assim. A Bíblia diz que da mesma maneira como nós somos eleitos, ele também nos elege e nos chama, ou seja, nos capacita pelo Espírito Santo a responder a esse chamado. E isso aconteceu com Davi. Davi foi eleito e capacitado por Deus para responder à eleição. Mas não só isso. Ele foi eleito pela graça, capacitado para responder ao chamado e sustentado por Deus para o cumprimento dos seus propósitos. Deus não só elegeu, como também chamou, como também sustentou Davi. E ele fez isso por causa dos seus planos. Deus não fez isso porque Davi era bonitinho, porque Davi era forte, porque Davi era inteligente, porque Davi era amoroso. Não. Deus fez tudo isso para o cumprimento dos seus planos e dos seus propósitos. Então, Deus conduziu a linhagem de Davi. Se você ler aí Crônicas, você vai perceber que ele vai falar toda a linhagem de Davi. Inclusive Salomão, Robão, todos os reis de Judá, o reino do sul, estão descritos na linhagem de Davi, mostrando que Deus não só elegeu, capacitou, mas também sustentou aqueles que ele elegeu. Isso nos ensina que a eleição, ela é sustentada por Deus. Nós não somos apenas eleitos, mas também somos eleitos e sustentados por Deus. É isso que a Bíblia diz quando ela fala de sustento. Esse sustento, ele é do ponto de vista físico. Somos sustentados com coisas como o pão nosso de cada dia, com saúde, com inteligência, com sabedoria. São coisas que nós precisamos para o nosso dia a dia, mas também somos sustentados das bênçãos espirituais da salvação, como, por exemplo, redenção, justificação, santificação e assim por diante. Como Deus faz para nos sustentar? Ele tem um modus operandi? Tem. Ele tem pelo menos 3 maneiras de repartir as suas bênçãos conosco. Ele tem 3 canais, e esses canais não podem ser obstruídos por nossas atitudes. Quais são esses canais? O seu Espírito, né? O Espírito Santo habitando em nós, a sua palavra, por isso temos que meditar constantemente na palavra de Deus, e a igreja do Senhor Jesus, onde nós somos discipulados, temos comunhão, podemos servir e assim por diante. Então são maneiras, canais, onde Deus então ordena a sua bênção, onde Deus partilha da sua bênção conosco. Bom, preciso encerrar. Amanhã vamos continuar falando de eleição aqui, mas por hora eu preciso encerrar aqui a nosso devocional de hoje por causa do tempo. Moral da história: a eleição de Deus é a nossa segurança e esperança verdadeira. Por que eu posso ter segurança e esperança? Porque na próxima eleição o meu candidato vai vencer? Eu posso ter esperança porque as políticas econômicas e sociais do mundo estão melhorando a cada dia? Eu posso ter esperança porque a tecnologia e a ciência está evoluindo a cada dia? Não, eu posso ter esperança e esperança verdadeira porque eu confio na eleição de Deus, no fato de que Ele capacita e sustenta aqueles que Ele elege. E aí, o desafio do Léo, a pergunta para esta quarta-feira:
para você tá aí saindo para trabalhar ou já está no trabalho é em quem ou no que você tem depositado a sua segurança. Sua segurança está no político? Sua segurança está na economia? Está no dinheiro? Sua segurança está no sexo? No casamento? Se eu tiver um casamento bom, tudo estará resolvido? Será que essas coisas são segurança? Não. A nossa segurança está no Senhor e nós devemos confiar nisso. E é interessante porque o salmo de hoje, o salmo 131, diz assim, eu quero ler esse salmo para a gente poder encerrar o devocional. Salmo 131. Eu, inclusive, li esse salmo e fiquei maravilhado com ele. Como que tem uma conexão com o que a gente está falando? Ele diz assim, Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Olha só o 2, Salmo 131, 2. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. O salmista faz uma analogia de uma criança depois de amamentar, como ela está tranquila, serena ali nos braços da mãe. Assim é o crente que confia no Senhor. Então, confia no Senhor, acalma o teu coração e creia que aqueles que Deus elege, Ele também está sustentando. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Se você puder, pare aí um instante o que está fazendo. Vamos juntos buscar a Deus em oração nesse tempo. Querido Deus e Pai, Deus de amor e graça, Senhor que elege, capacita e sustenta os seus chamados. Nós te agradecemos por isso. Sabemos que o Senhor tem nos sustentado e capacitado em todo o tempo. Obrigado porque o Senhor nos elegeu. Mas mais do que isso, Pai, não deixe o nosso coração se afastar dessa realidade. Sabemos que o nosso coração é terrivelmente corrupto e tem a tendência a depositar a sua segurança nas coisas criadas. Pedimos perdão ao Senhor por isso e clamamos para que o Senhor nos dê graça para viver de acordo com a tua vontade. Assim oramos em nome do teu santo filho Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Eu quero só deixar um recado importantíssimo para vocês, dois na verdade. Hoje nós temos sala de oração na Igreja Nave, tempo de orar, a partir das 20 horas, você é meu convidado. E no próximo final de semana, sábado e domingo, nós vamos ter uma conferência sobre aconselhamento na nossa Igreja Nave. Então já se programe, convide pessoas, é uma bela oportunidade também de evangelismo. Então chame pessoas no próximo sábado a partir das 15 horas na nossa Igreja Nave, tá bom? Deus abençoe, ótima quarta-feira para todos, fiquem com Deus.